Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre a Amazônia, uma terra sem lei. Então, aproveitando a triste notícia do assassinato do Bruno e do Philips, então eu montei uma aula para retratar a situação da violência que ocorre na Amazônia brasileira. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, eu mostro aqui essa imagem do mapa, onde o corpo do Bruno Araújo e do Dom Philips, os corpos, na verdade, né, do Bruno Araújo e do Dom Philips foram encontrados. Então, aqui nós temos, né, o rio Javari e os corpos do Bruno e do Philips encontrados a cerca de 3 quilômetros, aproximadamente 3 quilômetros do local do crime, ou seja, onde os dois foram executados de forma covarde e, consequentemente, cruel, porque tiveram seus corpos também esquartejados. Enfim, então essa aula ela vai retratar um pouquinho da história da violência na região. Claro que a Amazônia é uma região repleta de conflitos pela posse da terra, conflitos em terras indígenas, conflitos envolvendo madeireiros com povos indígenas, garimpeiros com povos indígenas, madeireiros e garimpeiros com, por exemplo, o caboclo amazônico, enfim. É uma região que há muito tempo registra assassinatos, conflitos pela posse da terra, e toda vez que eu dou aula sobre conflitos fundiários no Brasil, falando sobre a questão da violência no campo, eu retrato a Amazônia como uma terra sem lei. Eu coloco isso entre aspas porque a lei, na verdade, existe. O problema é fazer com que essa lei venha a ser cumprida e as pessoas envolvidas direta e indiretamente com os inúmeros crimes cometidos na região venham ser presas e condenadas pelos seus atos. Então aqui nós temos a imagem do Chico Mendes, a voz que não cala. Chico Mendes, um líder do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Japuri, um ambientalista que assumiu um papel de destaque na luta contra o desmatamento da floresta amazônica, no Acre mais precisamente, principalmente no município de Japuri, onde ele residia com a sua família. Então, aqui nós temos essa informação da morte de Chico Mendes. Os mais jovens, consequentemente, talvez nunca tenham ouvido falar do Chico, mas o Chico ele foi assassinado no dia 22 de dezembro de 1988, a mando de fazendeiros da região. Na verdade, 2 fazendeiros tiveram, o pai e filho, não vou citar aqui os nomes, mas tiveram diretamente relação com o crime, inclusive foram condenados, cada um, na época, a 19 anos de prisão,
E esse assassinato do Chico Mendes era mais do que esperado, porque ele já vinha denunciando às autoridades as ameaças que estava recebendo e, consequentemente, era preciso que as autoridades constituídas desse uma proteção ao Chico Mendes e à sua família. Na verdade, o que levou à morte do Chico Mendes foi a sua luta em defesa da preservação da floresta amazônica e dos povos da floresta, os índios, os seringueiros, os castanheiros, na verdade, os caboclos amazônicos, que retiram da floresta o sustento das suas famílias e das suas comunidades, no caso das aldeias indígenas. Então, na medida em que o processo de ocupação ele avança na direção da borda leste ou borda oriental do Acre, você vai ter a aceleração do processo de desmatamento. E, na medida em que esse processo de desmatamento avança, o que acontece? Esses povos da floresta acabam sendo direta e indiretamente prejudicados, porque são povos que retiram boa parte da sua subsistência das práticas extrativas, como, por exemplo, a extração do látex, que é a matéria-prima utilizada na produção da borracha natural, a extração da castanha do Pará, a extração do açaí, extração de outras riquezas que a floresta oferece, que garante a essas famílias, pelo menos, o mínimo necessário para que possam sustentar. Então, na medida em que esse desmatamento avança em direção às áreas que eram trabalhadas por seringueiros do Acre, por exemplo, e também trabalhadas por produtores rurais da região, o Chico Mendes, na sua liderança, ele passa a exercer um papel de grande destaque na contenção desse desmatamento. Então, Chico Mendes liderava uma resistência, levando trabalhadores rurais, levando o caboclo amazônico para as áreas que estavam passando por um processo de desmatamento e, através de uma técnica denominada empate, eles, através do diálogo, da tática de convencimento, primeiro se posicionavam em frente aos trabalhadores, em frente às máquinas que eram utilizadas para destruir a floresta e, através do diálogo, procuravam convencer aqueles trabalhadores a não realizar o desmatamento, pois aquele desmatamento era ilegal e queria prejudicar as comunidades que da floresta retiravam os seus meios de subsistência. Então, o Chico Mendes, pela sua grande liderança, começou a incomodar fazendeiros da região que começaram a ameaçar de morte. E na Amazônia, uma região em que o banditismo impera, era mais do que se esperar que mais cedo ou mais tarde o Chico Mendes seria assassinado, como foi no dia 22 de dezembro de 1988. Então, bem perto do Natal, o Chico Mendes foi morto e isso criou para o Brasil uma situação ruim, porque o Chico Mendes ele já havia conseguido ter um reconhecimento internacional, inclusive recebendo prêmios internacionais pela sua luta em defesa da floresta amazônica. Então houve uma pressão internacional muito grande para que as autoridades brasileiras apurassem o assassinato do Chico Mendes e prendesse os responsáveis e a justiça condenasse esses responsáveis para que crimes como esse não mais ocorressem. Mas, na verdade, a morte de Chico Mendes foi apenas mais um capítulo de uma história que parece não ter fim,
de assassinatos covardes de lideranças de trabalhadores rurais, de lideranças indígenas, de lideranças de quilombolas, que são povos que lutam pela preservação da floresta, os grandes guardiães da floresta amazônica. Aqui nós temos também um outro fato que tomou, notoriedade internacional, que foi o assassinato da irmã Dorothy, ocorrido no dia 12 de fevereiro de 2005, lá no estado do Pará, no município de Anapu. Então, a irmã Dorothy era católica, pertencente à congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur, e ela desempenhou um papel de suma importância na defesa da floresta amazônica, inclusive, dando uma grande contribuição a trabalhadores rurais sem terra da região, porque ela fazia parte da Comissão Pastoral da Terra, da Igreja. Então, ela era uma ativista ambientalista que acabava, atrapalhando, de certa forma, os objetivos de produtores rurais da região. Então, a irmã ela foi assassinada com 6 tiros aos 73 anos no assentamento Esperança. Ela, nesse dia, iria participar de uma reunião, de um encontro com trabalhadores rurais, e quando estava caminhando para esse encontro, ela se deparou com 2 fazendeiros da região, 2 fazendeiros, entre aspas, na verdade, 2 grileiros da região, que se apoderaram de uma terra que não lhe pertencia, porque eram terras, do assentamento, na verdade, não terras pertencentes a esses 2 fazendeiros, e houve um bate-boca quando ela falou para os 2 que não plantasse capim naquelas terras, pois isso iria prejudicar os produtores rurais da região. Então, como ela já estava sendo ameaçada de morte há algum tempo, esse bate-boca, que foi até testemunhado por uma pessoa que, inclusive, deu com detalhes como ocorreu o crime, acabou levando uma das 2 pessoas acusadas a desferir 6 tiros contra a irmã Dorothy. E ela foi assassinada, e isso também acabou gerando uma repercussão extremamente negativa para o Brasil, aquilo que eu disse ainda agora. Na Amazônia, alguns assassinatos, eles assumem assim, uma dimensão muito grande. Por quê? Porque envolvem pessoas que já têm alguma representatividade, já têm um reconhecimento no plano nacional, no plano internacional, em defesa da floresta amazônica, e essas pessoas, por desempenhar esse papel na luta preservacionista, acabam incomodando os interesses dos garimpeiros, dos madeireiros, dos grileiros, que normalmente são pessoas violentas e que têm ao seu lado os jagunços, os pistoleiros de aluguel, que tiram as vidas dessas pessoas de forma covarde e cruel. Então, e normalmente esses crimes eles acabam sendo impunes, apesar dos 2 responsáveis pelo assassinato da irmã terem sido presos também, Mas o que acontece? São mais 2 presos que daqui a pouco estariam na rua, e acredito que já estejam em liberdade condicional, pelo tempo em que ocorreu o assassinato e a condenação. Enfim, e se bobear, continuam cometendo as mesmas atrocidades que cometeram. Um outro fato que também gerou uma repercussão foi o assassinato do Paulo Paulino Guajajara, lá no estado do Maranhão. O Paulo Paulino era um guardião da floresta, ele é indígena, é uma liderança indígena que lutava pela preservação da floresta amazônica na porção ocidental daquele estado, que vem sendo rapidamente destruída pela ação não só dos madeireiros, que estão promovendo o corte ilegal de madeira, o contrabando de madeira,
assim como grileiros que estão se apoderando de terras pertencentes ao domínio público, inclusive terras que estão dentro de unidades de conservação e que não poderiam estar sendo apropriadas para a produção agropecuária, ainda mais em razão dessa ação criminosa de desmatamentos clandestinos e grilagem de terras. Então, o Paulo Paulino, ele foi assassinado no dia 2 de novembro de 2019, quando ele e outra liderança indígena, o Laércio Guajajara, retornavam de uma caça e sofreram uma emboscada feita por madeireiros que exploram ilegalmente a madeira na região. Quer dizer, o assassinato do Paulo Paulino foi apenas também mais um capítulo de uma história manchada de sangue na região amazônica. Agora, mais recentemente, nós tivemos uma notícia que gerou uma grande repercussão, não só interna, mas uma repercussão internacional muito grande, que foi os assassinatos do Bruno Pereira, um ex-membro da FUNAI, e Dom Philips, que é um jornalista, um repórter, que estava na Amazônia colhendo material para o lançamento do seu novo livro. Então, esses dois, infelizmente, desapareceram no dia 5 de junho e agora, mais recentemente, os restos mortais, porque os corpos dos dois foram esquartejados, os restos mortais foram encontrados e a pessoa acusada pelo assassinato teve a colaboração de outras pessoas, mais duas foram presas, a terceira que foi presa disse que tem mais gente envolvida no crime e, na verdade, o assassinato dos dois é mais um capítulo, aquilo que eu digo, é uma história que vai se repetindo com personagens diferentes que, infelizmente, vão perdendo suas vidas porque eles estão engajados na luta pela preservação da floresta amazônica. O Bruno, ele vinha denunciando a ação de garimpos ilegais, a ação da extração ilegal da madeira, a ação do contrabando, da biopirataria, a ação de narcotraficantes na região. E isso, logicamente, que incomoda os interesses desses criminosos, porque isso só pode ter essa denominação, essas pessoas só podem ser assim chamadas, desses criminosos que acabaram por tirar a vida dessas duas pessoas. E como esse fato tomou uma repercussão grande no cenário internacional, isso acabou levando as autoridades brasileiras a aumentar o empenho na tentativa de descobrir os autores do crime, graças a Deus foram descobertos, e também desvendar as motivações desse crime. Mas as motivações ainda não foram desvendadas. A polícia ainda está em investigação. Essa aula está sendo gravada no dia 19 de junho de 2022. Mas a gente sabe que a motivação desse crime são as denúncias da pesca ilegal, do garimpo ilegal, da extração ilegal da madeira, do tráfico de drogas, que é muito grande na região. Essa área no Vale do Javari fica próxima à fronteira com o Peru, onde nós temos uma ação consolidada do narcotráfico naquela área, assim como em outras áreas da Amazônia. E quando você bate de frente contra os interesses de organizações criminosas, o risco que você corre, não só você, mas também membros da sua família, é muito grande. Então, o que aconteceu com os dois acabou sendo, por exemplo, algo que poderia ser esperado dentro do sentido da agressividade dessas pessoas que estão vinculadas a diversas ilicitudes, a diversos tipos de crimes. E, sendo assim, infelizmente, nós temos aqui a perda de duas vidas que também lutavam
pela preservação da floresta amazônica, dois ambientalistas, que mais uma vez está sujando a imagem do Brasil no cenário internacional. Então, aqui nós temos esse mapinha da Amazônia para mostrar a vocês os assassinatos. Reparem que onde está em vermelho, na verdade, é onde nós temos a maior concentração de conflitos pela posse da terra. E essas cruzes pretas representam os assassinatos que ocorreram nos últimos anos na região amazônica. Então vocês podem perceber que existem duas áreas específicas onde essa violência na Amazônia assume uma proporção maior, que é justamente a borda sul e também a borda oriental da Amazônia. Então, as bordas sul e oriental da Amazônia são as regiões onde temos uma maior incidência de conflitos fundiários e também uma maior incidência de assassinatos de trabalhadores rurais sem terra, suas lideranças, ambientalistas, suas lideranças, quilombolas, índios, poceiros, enfim. É um conflito que é uma guerra que a gente chama de guerra, vamos dizer assim, encoberta pelo poder do capital, porque muito pouco se fala sobre esses assassinatos que ocorrem não só na Amazônia, como em outras partes do Brasil. A gente destaca mais a Amazônia por se tratar da região onde hoje nós temos a maior concentração de assassinatos de lideranças de trabalhadores rurais sem terra, de lideranças indígenas, lideranças quilombolas, lideranças sindicalistas e por aí vai. Agora, em todo o território brasileiro você tem conflitos, mas nenhuma região do Brasil registra uma quantidade tão grande de conflitos pela posse da terra e conflitos pelos interesses econômicos tão grande como na Amazônia. O Bruno e o Philips foram assassinados aqui no Vale do Javari, bem no extremo oeste do rio Amazonas, bem pertinho aqui, da fronteira com o Peru, aqui a Colômbia, aqui da fronteira do Peru. E o Javari está nessa posição aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos a queimada da Amazônia, que é um crime também praticado por produtores rurais que muitas vezes invadem as chamadas terras devolutas, que são terras de domínio público, e também invadem as unidades de conservação, invadem as terras indígenas e, de forma ilegal, promovem as queimadas, objetivando a limpeza do terreno, o preparo da terra para ali plantar pasto ou para ali plantar grãos e, de certa forma, obtendo ou falsificando escrituras de propriedades em terras que são de domínio público, ou por serem as chamadas terras devolutas de uma forma geral, ou por serem as unidades de conservação, e dentro das suas mais diferentes categorias estão sendo invadidas por madeireiro, garimpeiro, enfim, poceiro, e dessa forma a floresta ela vai sendo agredida, vai sendo destruída e a impunidade continua imperando na Amazônia, porque eu costumo dizer o seguinte: às vezes as pessoas não gostam muito do que eu falo, porque eu falo com propriedade, eu falo a verdade. Então, pare e pensa. Grilagem de terra é legal? A lei permite que você falsifique qualquer documento? Não, é crime. Invasão de terras públicas, unidades de conservação, é legal? Não, é crime. Desmatamento sem autorização dos órgãos competentes, é legal? Não, é crime. Garimpos em terras indígenas, em unidades de conservação, sem autorização dos órgãos competentes, é legal?
Não, é crime. Contrabando de espécies exóticas da Amazônia, a chamada biopirataria, é legal? Não, é crime. Então não se pode defender as atividades ilícitas que vêm ocorrendo na Amazônia, e não é de hoje. Na verdade, o que nós temos é uma sequência do banditismo instalado naquela região, que infelizmente eu tenho que todo ano, quando falo de conflitos fundiários no Brasil, dizer que a Amazônia é uma terra sem lei, e é uma terra sem lei. Doe a quem doer. Se você acha que eu estou errado, me prove que eu estou errado. Então, estude, pesquise, veja o que acontece naquela região, veja os inúmeros tipos de crimes que ocorrem na região. Não são só crimes ambientais, não. Crimes contra a vida humana. Então não se pode defender o banditismo nesse país, passar a mão na cabeça, seja ele o poder executivo, seja ele o legislativo, seja ele o judiciário. Lei foi feita para ser cumprida. Doe a quem doer. Tem que cumprir a lei e fim de papo. Aqui nós temos uma aldeia indígena, Yanomami. Isso aqui não é uma queimada, não. É uma aldeia indígena que foi queimada por garimpeiros lá em Roraima. Agora, meses atrás, lá na terra Yanomami, na reserva Yanomami, nós temos hoje mais de 20 mil garimpeiros trabalhando de forma ilegal, subordinando muitos índios ao trabalho escravo, trabalho em troca de comida, violentando crianças, assassinando elementos indígenas, contrabandeando as riquezas que lá são produzidas. Isso tudo às vistas das autoridades que, através da omissão, não agem para coibir esse tipo de crime. Hoje, estima-se que existam somente na Amazônia cerca de 2.500 garimpos ilegais. Eu falei 2.500 garimpos ilegais, eu não falei meia dúzia. Eu estou falando aproximadamente 2.500 garimpos ilegais. Ora, se tem noção dessa quantidade de garimpo, é porque sabe onde eles estão. Se as autoridades sabem onde estão esses garimpos, por que não agem? Então, quando faz vamos dizer, uma repressão, uma operação de repressão a qualquer prática de crime na Amazônia, é uma operação que, no meu ponto de vista, na verdade se transforma numa cortina de fumaça para esconder a realidade do que vem acontecendo naquela região como um todo. É uma operação de cunho isolado, não é uma macro operação que tenha por objetivo, reprimir os crimes ambientais e demais crimes que são cometidos naquela região. Aqui nós temos, por exemplo, a biopirataria, que rende milhões de dólares através do contrabando de espécies da fauna e da flora. Tudo isso às vistas das autoridades constituídas. E nós temos aqui a extração de madeira. Um grande volume de madeira é cortado ilegalmente na Amazônia. Parte dessa madeira ingressa no Peru, ingressa na Colômbia, onde lá recebe documentações muitas vezes falsas, entra de volta no Brasil e daqui é exportado para a Ásia, para o mercado europeu, para o mercado norte-americano. Quando não se obtém a documentação falsa do próprio IBAMA, membros, funcionários do IBAMA que muitas vezes vendem sua alma ao diabo e, consequentemente, se vendem, são corruptos e acabam fornecendo essas certificações de madeira falsificadas, esses documentos falsos que acabam legalizando uma madeira que foi extraída de forma ilegal, permitindo que ela seja colocada no mercado, não só nacional como internacional à venda. Aqui nós temos uma imagem de um garimpo ilegal na Amazônia. Como eu disse anteriormente, estima-se hoje em 2.500 garimpos ilegais atuando na Amazônia, que além do impacto ambiental, causar o desmatamento, aqui nós temos um garimpo de Baixão, onde o terreno está sendo escavado,
É. Você tem a contaminação dos rios com mercúrio, que é um produto altamente tóxico, que coloca em risco a vida de muitas pessoas. Enfim, e quando você fala em garimpo, não é só ouro, é esmeralda, é diamante e outras pedras preciosas e semi-preciosas que estão sendo extraídas de forma muitas vezes ilegal e contrabandeadas, sem gerar recursos para o desenvolvimento do país. Porque o pior é isso. Não basta ser uma atividade legal, a atividade de extração. Você tem o contrabando, você tem organizações criminosas por detrás disso aí. E não pensem vocês que dentro dessas organizações criminosas não há agentes públicos envolvidos, não, porque há. Inclusive agentes que representam a população numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores, num Congresso Nacional, que são os bandidos legalmente constituídos, legalmente entre aspas. Então, eu estou mostrando a vocês aqui, né, algumas das práticas mais comuns de crimes que ocorrem na Amazônia, a razão pela qual não é só a questão dos assassinatos, que trazem dor, sofrimento, aquele sentimento de perda muito grande, mas esses assassinatos de grandes lideranças que assumem proporções muito grandes, não só no cenário nacional como no cenário internacional, acaba fortalecendo a luta de outros movimentos ambientalistas. Novos personagens, novos agentes vão se destacar nessa luta pela preservação da Amazônia e a luta pela adoção de políticas de desenvolvimento sustentável que possam conciliar os interesses econômicos, porque precisamos explorar a Amazônia, claro, precisamos explorar a Amazônia.